A casa fala. Há bairros que guardam muito mais do que ruas antigas e casas centenárias. Guardam histórias. Algumas passam de geração em geração como simples lendas. Outras são contadas em voz baixa, quase como um segredo. E existem aquelas que ninguém consegue explicar, mas que continuam vivas na memória de quem as presenciou. Hoje vou contar uma dessas histórias. Ela aconteceu em um antigo bairro da cidade de Recife, numa época em que as noites eram silenciosas e as ruas tinham pouca iluminação. E os vizinhos conheciam uns aos outros pelo nome. A personagem dessa história se chamava Marcela. Marcela era uma bordadeira muito conhecida na vizinhança, por seus caprichos e dedicação. Seus lençóis bordados eram disputados pelas famílias, principalmente quando havia casamentos, batizados e enxovais para preparar. Certa semana, ela recebeu uma grande encomenda que precisava ser entregue no sábado seguinte. Trabalhou duro durante o dia inteiro, mas quando a noite chegou, ainda faltava mais de 5 peças para concluir o serviço. Olhando para o relógio, respirou fundo e decidiu continuar. Ela sabia que, se parasse naquele momento, dificilmente conseguiria cumprir o prazo. Sem imaginar que aquela seria uma das noites mais assustadoras de sua vida, Marcela voltou a concentrar-se toda a atenção nos delicados pontos do bordado. Com as encomendas apertadas pelo prazo, Marcela corria para dar tempo de terminar. Em um certo momento, ela ouviu uma voz, quase um sussurro. Parou um pouco, mas logo continuou. Daí, sentiu algo caindo do telhado. Olhou para o chão e viu um pedaço de telha no chão. Foi então que Marcela olhou para o lado. Olhou para cima e o que ela viu foi a terra estarrecedor. Havia uma mulher enorme, mas a cabeça era muito pequena para aquele tamanho. E, no instante, ela ouviu, bem no seu ouvido, a frase "tá franzindo", como se fosse uma pergunta. E Marcela deu um grito e, aterrorizada, correu porta fora e chegou até a casa de sua vizinha Sandra. Marcela contou muito desesperada o que ela viu e ouviu. Parecia que a casa estava falando com ela. Aquela sensação e aquela voz em seu ouvido, "tá franzindo?" E quando ela olhou e se deparou com aquela senhora lá em cima de sua casa, Sandra ouviu cada palavra sem interromper Marcela. A expressão de medo estampada em seu rosto deixava claro que ela não estava inventando nada. Quando Marcela terminou de contar, Sandra respirou fundo e disse: "Calma, Marcela, você não vai voltar para casa sozinha." Pegando uma lamparina, chamou o marido, seu Joaquim,
e os três seguiram em direção à casa de Marcela. A rua estava completamente silenciosa e vazia. O vento fazia as folhas das árvores balançarem, enquanto um cachorro latiu ao longe e, de repente, tudo voltou ao silêncio. Ao chegarem, a porta continuava aberta, exatamente como Marcela havia deixado. Sandra entrou primeiro, seguida por Joaquim. Marcela permanecia na porta com o coração acelerado. A casa não parecia diferente. Não havia ninguém. A cadeira onde ela estava bordando permanecia no mesmo lugar. A agulha ainda estava presa no tecido, como se o tempo tivesse parado naquele instante em que ela saiu correndo. Seu Joaquim levantou a lamparina e examinou o telhado de ponta a ponta. E as telhas estavam normal, não estava quebrada. Tudo estava no lugar. Não havia nada no chão, nada que deixasse rastro fisicamente. Mas não existia sinal de pessoa alguma. Passando a mão sobre o tecido, Marcela perguntou Dona Sandra: Marcela, você estava fazendo o quê? Marcela respondeu: estava franzindo o acabamento dos lençóis. Sandra ficou em silêncio por alguns segundos, depois comentou baixinho: minha avó dizia que, muitos anos atrás, haviam histórias de uma casa onde, nas madrugadas, alguma coisa respondia quem trabalhava até tarde da noite. Ninguém nunca soube explicar se era imaginação, eco, sonho ou outra coisa, mas todo mundo conhecia essa história. Marcela sentiu um novo arrepio. Ela tinha ouvido exatamente aquela pergunta: tá franzindo? Na manhã seguinte, a história já havia se espalhado pelo bairro antigo de Recife. Cada vizinho contava uma versão diferente. Uns diziam que era apenas o vento passando pelas telhas. Outros garantiam que havia uma mulher muito alta que aparecia apenas para quem ficava altas horas da noite trabalhando. Também havia quem jurasse ter escutado vozes vindas daquela casa anos antes. Marcela nunca mais trabalhou sozinha durante a madrugada. As encomendas continuavam. Os bordados fizeram sucesso e a vida seguiu seu caminho. Mas, sempre que a noite ficava muito silenciosa, alguém dizia que precisava terminar um serviço até de madrugada, ela respondia, com um sorriso discreto: deixa para amanhã. Porque existem lugares onde o silêncio parece escutar e há casas que, segundo antigos, respondem. Se aquilo era apenas o cansaço de uma noite longa, uma ilusão causada pela fadiga e um mistério que jamais foi explicado, ninguém sabe. Mas, até hoje, naquele velho bairro do Recife, ainda existe quem evite passar em frente daquela casa quando passa da meia-noite. E de vez em quando, algum morador mais antigo apenas sorri e comenta: cuidado, vai que a casa resolve responder. Gostou da história? Deixe o seu like, compartilhe, comente. Todos os sábados temos nova história. Até
a próxima história. Fique no canal Aurora Livre.